Vamos conhecer a história de Bruna Luísa Moreira, que fez uma transição da engenharia agronômica para o mundo da gastronomia. E hoje lidera o Talbot Restaurante, um espaço que une sabor, afeto e estratégia. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada, é um prazer estar aqui. Um prazer conhecê-la. E primeiro conte para nós como que foi essa transição do mundo da agronomia para a gastronomia. Na verdade foi uma transição assim da gastronomia para a agronomia, depois voltei para a gastronomia, né? Porque quando eu fui escolher de fato a minha carreira lá com 16 para 17 anos para prestar vestibular, eu queria fazer gastronomia já. Só que assim, em conversa com pessoas que já eram da área, meu pai fez hotelaria, né? Ele é da área, e ele falou assim, olha, você tem certeza? Porque é uma área, né, suada, o salário, né, é um salário baixo, tem que ser por amor mesmo, né, porque você vai trabalhar durante os finais de semana, enquanto as pessoas estão se divertindo, será, né? E aí eu fiquei nessa dúvida também por vir de uma família muito simples, né? Então estudando você vê que assim, você faz gastronomia, é legal você poder viajar para conhecer, né? Os restaurantes, viver as experiências e também ter um dinheiro para montar o seu restaurante, ter dinheiro para fazer um curso no exterior. E aí eu acabei, né, nesse momento desistindo da gastronomia e fiz agronomia. Então pensei assim, eu gosto da parte de alimentação, eu acho muito importante, eu acho que eu tenho um propósito, né, nesse meio. E aí trabalhei durante 10 anos na área de vendas. Se formou, fez faculdade disso, né? Trabalhei em multinacional, em empresas brasileiras. E eu fui viajando, né? No meu último cargo, era o cargo que eu sempre quis, que era um cargo que viajasse, né? O Brasil inteiro, que pudesse conhecer as culturas de perto, porque a gente fica um tempo, né, local ali. E foi muito, muito legal. Eu sempre, então, não ficando na minha casa, né, e estando fora, eu sempre almocei e jantei em restaurantes, né? Então, em restaurantes muito bons, em restaurantes não tão bons assim. E eu lembro que, assim, nos últimos anos já, na verdade, eu acho que sempre, eu falava, quando eu tiver um restaurante, eu vou colocar isso. Então, alguma coisa muito especial, eu vou colocar isso, mas aí eu vou fazer de um jeitinho assim, vou servir num prato assim, né? Você já ficava comendo ali, mas já imaginando o teu negócio. Eu já tinha ideias, né, dentro, até que um dia eu já vi que eu já tinha o cardápio completo, né? E aí numa aula da minha pós-graduação em gestão de vendas, a gente teve uma aula sobre carreiras, né? Que até falaram, tomem cuidado com essa aula, porque ela mexe com a gente. Que interessante. E aí nessa aula eu falei, eu vou montar o meu restaurante, eu vou pedir demissão, vou abrir mão, né, da minha carreira, pelo menos por enquanto, e vou montar meu restaurante. E eles falaram, eu falei brincando, né, e eles falaram, é isso aí. Aí eu falei, ai meu Deus. E aí então eu decidi fazer o meu estudo da pós-graduação, o meu TCC, né, o meu trabalho ali, sendo o plano de negócios que hoje é do Talbot. Então, que é o teu restaurante. Isso, e aí eu montei todo um plano ali. Depois disso, ainda fiquei 2 anos estudando, né, sobre gastronomia, sobre administração, sobre marketing. Abriu logo em seguida, estudou tudo Isso, antes. estudei o mercado, fez né? o plano de negócio. Isso, exatamente. Fiz o plano completo e estudei o que eu precisava estudar, né, para não ter surpresas ou ter menos surpresas, porque, né, a gente sempre tem, né? Sempre nesse mundo tem. são muitas surpresas. Exatamente. Empreender é um desafio diário e, como você mesmo falou, para não ter surpresas, você se preparou, mas ainda assim deve ter encontrado alguns desafios para trabalhar nesse setor. Compartilhe um pouco com a gente disso. O meu grande desafio, né? Eu pedi demissão no mês de, se eu não me engano, setembro. E aí eu falei, em outubro, até outubro eu vou ficar de férias, né? Vou descansar. Em novembro eu começo, né, a fazer a reforma. Já tinha praticamente escolhido o lugar, né? Assim que eu pedi demissão, eu já escolhi um lugar.
Estava para terminar a reforma em abril, né? Porque reforma sempre dá uma atrasadinha. Sim. Em março veio a pandemia. Poxa. Aí esse, com certeza, foi o meu maior desafio. Eu fiquei 1 ano fechada com o restaurante, esperando, né, para abrir. E aí, em janeiro de 2021, a gente inaugurou o Talbot. Quer dizer, então, acabando a pandemia ali, inaugurou. ainda estava acontecendo. Sim. Então, nós ficamos assim... Hoje nós estamos com 4 anos e meio, né? Nós ficamos 2 anos ali, dentro da pandemia, trabalhando. Foi muito desafiador, mas foi uma fase de muito aprendizado, assim, com relação à higienização, a gente, né, ter cuidado redobrado e algumas práticas, né, que a gente faz até hoje por conta da pandemia. É isso que eu falei, ela trouxe um aprendizado e até hoje a gente vê que tem coisas que foram adotadas e que merecem continuar sendo adotadas, né, Exatamente, Bruna? exatamente. E, nossa, eu vejo que assim... Isso até foi um case de sucesso, porque no momento em que estavam fechando restaurantes, eu estava abrindo o meu restaurante. Então, a gente conseguiu iniciar, startar no meio da pandemia e se manter e crescendo. E hoje, como que você, como gestora, consegue agregar o conhecimento da área da gastronomia? Ele te ajuda a desenvolver uma gestão ali dentro da gastronomia também, do restaurante? Com certeza. Eu acho que assim, na faculdade, a gente aprende na teoria, né? Depois a gente vai viver a vida prática. Claro. E como eu trabalhava com vendas, né? Eu acho que essa parte de marketing, de gestão, né? Tanto da equipe quanto das contas, eu acho que eu pude... E aprendendo, né, no meu trabalho e depois só estudei, né, e ampliei esse conhecimento para mim. E você aprende de tudo lá? Cuida do cardápio, do financeiro, é um pouquinho de tudo? Sim, eu tenho, hoje o restaurante, ele está ficando, eu estou numa fase em que ele está ficando, vamos dizer assim, autônomo, né? Ele trabalha sem a minha presença. Mas foi uma construção, assim, eu passei pela cozinha, né? No começo eu comecei lá dentro da cozinha, porque é o coração, né, dali que precisa sair o melhor e perfeito. E aí depois eu fui passando, assim, eu treinei toda a equipe, então eu fui passando por outros setores, vendo onde dava para melhorar. Isso a gente sempre vai fazer, porque tudo dá pra gente ir aprendendo e melhorando. E aí ele tá mais autônomo, então, mas... Eu já trabalhei em tudo ali e a gente faz um pouquinho de tudo, né? É importante hoje o empreendedor ter esse olhar para tudo também, né? Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e eu volto a conversar com a Bruna. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje, ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje,
ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandique. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Estamos de volta, eu converso com a Bruna, ela é empresária do Talbot Restaurante. Bruna, o Talbot ele é conhecido por sua cozinha afetiva. Como que você define esse conceito? É esse conceito que foi todo baseado nesse conceito, o restaurante, né? Porque eu lembro que não tinha, eu pesquisei alguns restaurantes no Brasil ainda com esse conceito, ele estava chegando, né, ainda, porque eu acho que nós estamos ficando muito nostálgicos, né? Eu acho que o que a gente carrega hoje do passado são as nossas memórias, né? Sempre. E então, a minha cozinha afetiva, né, eu chamei de cozinha afetiva, baseada em memórias. Então, não só de um prato que você já comeu, por exemplo, um nhoque, né? Quem vem de família italiana sabe que nos domingos tinha aquele nhoque na casa da nona, né? Então a gente tem um prato desse para trazer essas memórias de família junto. E outros pratos que às vezes as pessoas não comeram, né? Que vêm para despertar memórias de hoje, do presente, né? E aí, através dessas memórias com os pratos, a apresentação dos pratos, com o espaço, né? Que é um espaço que tem um clima de casa, bem assim. gostoso. O atendimento, aí a gente une, né, o amor pela gastronomia, pela cozinha tradicional, para poder fazer o cliente ter essa experiência afetiva, né? Não é só de um item, ela vem de todo um conjunto. E o nome Talbot, você me falou que já tem um em Ribeirão, do teu pai, é isso? Isso, o restaurante, meu pai tem restaurante, né, família de donos de restaurante. Ele já tem mais um tempinho, né, já faz uns 15 anos que ele tem o restaurante, eles vão completar 15 anos. Então a família toda gosta de encostar a barriga no fogão. Que bom, e foi em homenagem a ele? Foi em homenagem a ele, a história dele é muito bonita, né? Meu pai vem de uma família muito, muito, muito simples, do interior de Minas Gerais. Ele fez hotelaria, sempre teve um sonho de ter um restaurante e ele ficava depois do horário para poder aprender lá na cozinha. E aí um chefe francês uma vez falou para ele, né? Eles estavam conversando e meu pai falou que ele tinha um sonho de ter um restaurante, porque meu pai nunca deixou de sonhar alto, sabe? Nessa época ele era assistente do garçom, né? Porque eles começam como assistente do garçom. E aí ele guardou, né, essa conversa, essa experiência por quase 40 anos, né? 40 anos depois ele montou o restaurante dele, que esse chefe francês falou que se chamaria Talbot em homenagem a ele, que significa prêmio, recompensa. Que bacana. E o meu Talbot, né, é em homenagem ao meu pai, a história dele, e também é o que a gente quer oferecer com a cozinha afetiva, né, que é essa recompensa pelo dia a dia, por tudo que a gente passa, às vezes de estresse, de canseira, né, de tristeza. Então a gente recompensa com um momento especial ali para poder para a pessoa ir embora, né? Sem dúvida. Leve. Com um bom amigo e um cardápio desse jeito e com um propósito, eu acho que tudo isso se compõe dentro do sucesso que você já chegou até aqui também, né, Bruna? Muito bom. E quais estratégias hoje você tem usado de marketing aí, que você tem visto que são eficazes para você fidelizar, atrair cada vez mais os clientes? Olha, a melhor estratégia que eu tive no restaurante, eu acredito que foi depois de um ano e meio que a gente já estava trabalhando, eu via que não eram todas as pessoas que podiam almoçar no Talbot, né?
Então, é pratos diferenciados, com ingrediente de muita qualidade. E aí faltava, não só assim, financeiramente falando, né? Não só pelos preços dos pratos, mas faltavam pratos mais do dia a dia, né? Tá. Daquela comida que abraça durante a semana. A gente estava fazendo a comida que abraça mais de final de semana, né? Tá. Tipo, Um a cardápio massa, mais o requintadinho. nhoque. E aí a gente desenvolveu o menu executivo, né? Que alguns restaurantes têm, cada um tem do seu jeito. E aí a gente fez esse menu executivo para ser uma comida durante a semana, aquela comida bem caseira, né? Então um feijão tropeiro, às vezes a gente faz uma carne de porco, a gente faz né? Dá pra gente variar muito, então toda semana a gente coloca 4, 5 opções e aí vem também com a entrada e a sobremesa, que eu acho que traz muito conforto quando a gente come, né? Uma entradinha fresquinha, dependendo do calor, às vezes no frio uma entradinha ou um caldinho, e aí depois a gente, né? Aprecia o prato e no final ainda tem a sobremesa para fechar com chave de ouro. Tudo no cardápio executivo ainda. Isso, e isso também num preço mais acessível. E aí o que as pessoas falam muito do Talbot, que eu acho assim que é a maior realização, é de ver que assim, a gente vê todos os tipos de pessoas almoçando aqui, né? É para todo mundo. Para todo mundo. Então era para todo mundo que eu queria fazer mesmo e deu certo. E era essa a ideia mesmo, bacana. Todo mundo tem acesso a essa gastronomia que não deixa de ser uma gastronomia afetiva, com qualidade e com o próprio requinte também, né, Bruna? E você poderia compartilhar com a gente alguma ação de marketing, algo que você tenha feito que trouxe algum impacto lá dentro no teu restaurante? O impacto? Olha, vai tendo várias etapas, né? Que a gente vai fazendo, a gente vai identificando o que é necessário. Então, por exemplo, algumas influenciadoras já visitaram o restaurante, mostraram a experiência. Isso ajuda. Isso é muito legal, né? Eu fiz uma parceria com a Conecta, na rádio também, para fazer a divulgação para o pessoal. Às vezes a gente já chegou a fazer panfletos em alguns momentos, né? Ou aparecer em telas de outros estabelecimentos. Então, assim, a gente está sempre antenado para ver assim, para ser visto, né? Para ser lembrado e para que as pessoas possam conhecer. Bacana. E, Bruna, eu vejo que você é uma pessoa, a gente já teve até um contato, que eu falei para você, que eu conheço, de network. Isso é muito importante, porque você também veio morar em Araras. Como que isso impacta você como gestora hoje, como empresária? Como você vê a importância de um bom network hoje? Ah, sim. Você perguntou das ações, né? Uma das ações foi entrar para uma rede de networking de Araras, né? Já que eu venho de Ribeirão Preto, não tenho família em Araras. Apesar de já morar aqui há 18 anos, né? Já há mais tempo em Araras do que na minha cidade natal, foi essencial. Então, eu entrei para um grupo de networking e eu acho que também esse networking que a gente faz com o comércio local é o mais importante, porque parcerias, né? Então, tudo que eu posso comprar vindo de um produtor de Araras, vindo de um estabelecimento de Araras, a gente dá preferência. E aí nós viramos parceiros, né? Além de fazer o network. E eu vejo que assim, se o meu fornecedor, se o meu parceiro cresce, a gente cresce junto, né? E a cidade também movimenta e cresce mais. Então essa parceria, né, com os outros comércios foi essencial, né? Não foi às vezes nenhuma coisa que eu pensava, né, que estava lá no plano de buscar, mas foi o essencial, assim, para a gente ser reconhecido, para a gente ter força, para a gente aprender com quem já está há muito tempo, né, e crescer. Soma esforços, soma as competências, Exatamente. Né? E todo mundo cresce junto. Exatamente. Muito bom. Bem, agora nós vamos de novo para um rápido intervalo e eu volto a conversa com a Bruna. O Brasil está entre os países que mais praticam violência contra a mulher. A cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país. Ao menor sinal de violência, ligue para 190 da sua cidade e denuncie. Violência contra a mulher é crime previsto em lei. Rede Conecta. Informar para educar. Dengue. Não deixe que o mosquito Aedes aegypti fique zanzando pela sua casa. Deixe água parada dentro dos pneus, caixa d'água e latas, tampadas e limpinhas, garrafas e tachos sempre de boca pra baixo. Não deixa a água empoçar no vaso da plantinha. Se
Se seu pedaço inteiro for limpeza, tudo fica beleza, eu digo e repito. Viva na limpeza que não tem mosquito. E lembre-se, a dengue pode matar. TV Conecta e você no combate à dengue. Viva na limpeza que não tem mosquito. Estamos de volta, eu converso com a Bruna do Talbot Restaurante. E agora eu gostaria que a Bruna desse pra gente um conselho para quem está começando. É muita gente, é muita empreendedora começando na área da gastronomia. E todas têm muitas dúvidas, muitos anseios, muitas expectativas. Dá um conselho, Bruna. Eu dou, e muitas pessoas vão no restaurante e falam que querem montar um restaurante, né? Aí eu pergunto, você está pronto, né? Mas o conselho é montar um plano de negócios, né? Para você poder se preparar sobre tudo que você realmente vai ter que se preparar de qualquer forma, né? E aí vem os percalços por aí. Então, eu até desenvolvo o plano de negócios para algumas empresas, né? Que a pessoa não sabe como montar esse plano. Eu agora estou partindo para essa área de ajudar as pessoas a desenvolver esse plano de negócios ou também a fornecer um modelo de plano de negócios para que a pessoa possa seguir, né? E de qualquer área, eu acho que é essencial que você estude bem para você poder depois montar o estabelecimento. Como, por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? Monta lá um restaurante e tal, lindo, maravilhoso, tudo perfeito, mas não tem lugar para estacionar lá fora. Então, isso atrapalha 100%. Você pode estar fazendo tudo certo, mas atrapalha. Ou peca no fluxo de caixa, Tem que estar preparado, assim, dedica 2 anos da sua vida para se preparar, para depois fazer. Isso é muito importante mesmo, porque daí não começa no achismo, né? E a chance de erro é menor e de você ter aí uma, né, de quebrar a empresa, eu acho que é mais seguro. E como que você vê agora o futuro do Talbot Restaurante? Quais são os planos? Os planos são sempre evoluir, assim, trazendo mais conforto para os clientes, né? Então, nós estamos em uma reforma agora para trazer um visual mais bonito. Daqui a pouco a gente vai mudar um pouco o visual também do salão para trazer o conforto visual. E sempre ali guiando a equipe para que eles sempre possam aprimorar o seu trabalho, né, e oferecer o melhor. Ali a gente quer oferecer o simples, assim, no atendimento, então não são garçons de alta gastronomia, é como se você estivesse mais na sua casa com alguém te oferecendo carinho. Mas eu acho que tudo nesse processo dá sempre para melhorar, para a gente ganhar velocidade, para a gente criar mais. Então é esse o objetivo, sempre ir aprendendo e criando mais. Bacana. E você já com uma visão tão ampla de um negócio, o que você deixaria de legado, com toda essa já bagagem, para líderes, empreendedores, qual é o seu legado? Eu acredito que seja a gente poder cuidar da nossa equipe com respeito, né, com bondade, com carinho, e que dê tudo certo, né? Fazer como que uma equipe trabalhe muito bem, não na base do ódio, né? Na base da cobrança, de uma forma muito, né, ríspida. Eu acho que dá pra gente ajudar, eu ajudo, né, a minha equipe quando eles precisam, até em questões particulares. Eles também me ajudam, né, porque a gente tem essa troca. E eu acho que esse é o legado, porque às vezes as pessoas acham que para você ser empreendedor, para você ter a sua empresa, você precisa ser ríspido, autoritário, porque senão ninguém vai te respeitar. E é para mostrar que o respeito, você tem dando respeito também, né? Vem antes de tudo, né, Bruna? Eu acho que isso. Para tudo que eu for trabalhar na minha vida, eu acho que sempre vai ser assim. Palavra mágica, mágica poderosa e tão boa no mundo de hoje, tão importante, né? Muito obrigada pela sua participação. Eu Parabéns. que agradeço, foi um prazer. Obrigada. Pela sua trajetória, por compartilhar tudo isso com a gente também. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, obrigada pela audiência e por fazer parte dessa conversa que conecta histórias reais com grandes ideias.
No próximo programa tem mais histórias, mais aprendizados e, claro, mais conexões que nos movem rumo ao futuro. E eu espero você. Até lá!